E aí, pessoal, mais um exemplo de continuidade, do tópico continuidade, e a gente continua com exemplinhos dessa forma. Determine L para que a continuidade da função seja satisfeita. E nesse caso, eu quero verificar a continuidade da função sobre esse conjunto aqui, que nada mais é que a circunferência de raio 1 centrada na origem, no plano cartesiano, e a f em questão é essa daqui. Ela é dada por essa função racional aqui, quando eu estou analisando os pontos fora da circunferência, né? não sobre a circunferência, né? Fica melhor dizer, quer dizer, dentro ou fora da circunferência pode dar uma outra interpretação. E a gente vai chamar de L quando eu estou sobre a circunferência. Tá? Então, eu vou trazer a ilustraçãozinha aqui e a gente discute um pouquinho melhor o enunciado de novo. Ó. Então, só juntar as coisas aqui. Por enquanto eu já falo disso, mas por enquanto vamos fixar no desenho, tá? Então a gente está analisando aqui, ó, eu vou fazer aqui um desenho rapidinho, mas é exatamente o que está ali, com um pouco menos de cuidado. Essa daqui seria a circunferência que está tracejada, centrada na origem de raio 1. Então a gente está se perguntando o seguinte, qual que é o limite para x tendendo a y? Para x e y tendendo a um ponto dessa circunferência, pega qualquer ponto dessa circunferência, observa que ele vai satisfazer x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, que é a mesma coisa que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 é igual a 0. Qualquer ponto daqui, pega ele, vamos chamar ele, em vez de chamar de xy, vamos chamar de AB, que vai ficar mais fácil, para não ficar misturando muito, repetindo muitas letrinhas. Então, quer dizer que o a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 1. O equivalente a ao quadrado mais b ao quadrado menos 1 é igual a 0. Então, qualquer ponto sobre a circunferência vai satisfazer essa propriedade que a gente escreveu aqui. Nosso interesse é fazer limite para x e y tendendo a qualquer ponto desse que você fixar inicialmente. Ou venho por dentro ou venho por fora, tanto faz, tá? A gente tem infinitas maneiras de tender a um ponto aqui, tá bom? Então, o nosso interesse é determinar o L de maneira que essa função f, seja contínua nos pontos que estão sobre a circunferência, tá bom? Então, aqui diz pra gente que os pontos sobre a circunferência, eu vou chamar de AB, eu quero que seja L. Mas qual é o L para que ela seja contínua? Bom, para que ela seja contínua, basta a gente verificar quanto que dá o limite da f de xy tendendo ao AB da circunferência, tá bom? E fazer esse valor ser L, supondo que ele exista, né? Se ele não existir, não vai ter como ela ser contínua. Depois a gente faz um exemplo desse, inclusive. Então, eu fiz uma primeira anotaçãozinha aqui em vermelho, que é uma observação, ó. Note o seguinte, que se eu pegar essa regra aqui, que define a f fora da circunferência, nos pontos que não estão na circunferência, melhor, e eu simplesmente fazer uma mudança de variável, né? Eu simplesmente estou fazendo r é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. O que vai acontecer? Eu vou concluir que quando o x e o y estão cada vez mais próximos dos pontos da circunferência, então isso aqui está tendendo a zero. Ou seja, vamos lá agora analisar como uma função de uma variável. Então, eu vou trocar isso aqui por R, ó, simplesmente por R, e vou trocar isso aqui simplesmente por R. Então, o limite para R tendendo a zero daquela mesma expressão, mas agora estou trocando aquelas duas variáveis menos 1 por R, esse cálculo aqui vai dar uma expressão do tipo 0 sobre 0, certo? E ao fazer essa continha, a gente pode lembrar lá do cálculo 1 lá de L'Hopital, essa conta vai dar, derivando em cima e derivando embaixo, vai dar esse limite aqui agora, e quando R vai para 0, isso vai dar menos 1. Ou seja, a gente já tem um indicativo de quem vai ser o L, vai ser o menos 1, tá bom? Então, basta a gente concluir agora da seguinte maneira. Vamos lá, ó. Portanto, para que f seja contínua nos pontos A e B, tais que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 1, temos que ter L igual a menos 1, ponto.
Assim, o que vai acontecer? O limite para xy tendendo a 0, 0 da f, tá errado, né? O xy. Assim, o xy tendendo a AB com a ao quadrado mais b ao quadrado igual a 1 da f de xy vai ser igual ao limite para xy tendendo a um ponto AB da circunferência. Não se esqueça que você está na circunferência aqui no ponto AB. É um ponto da circunferência que você está fazendo o xy se aproximar. Se aproxima seja por fora da circunferência ou por dentro da circunferência, não importa. Aí a regra que você usa fora da circunferência, ou seja, a regra que você usa nos pontos que não estão sobre a circunferência, é essa regra esquisita aqui que a gente está fazendo um círculo em volta, circulando. Então vai ser 1 menos e de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Como que a gente faz a conta desse limite? Isso aqui é o limite para xy tendendo a AB, lembrando que o a ao quadrado mais o b ao quadrado é igual a 1. A gente vai fazer assim, ó. Em vez de repetir, eu já vou fazer o passo da conta do L'Hopital. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer o limite para r tendendo a 0, tá? Eu vou juntar essas duas informações, tá? Desse jeito, ó. 1 menos e de r dividido por r. Por quê? Não. Quando o xy tende ao AB que está na circunferência, né? A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 1. O que está acontecendo é o seguinte, a gente definiu lá atrás o r como sendo x ao quadrado, y ao quadrado menos 1. Quando xy tende a AB, cujo a soma dos quadrados dá 1, quer dizer que aqui está tendendo a aqui está tendendo a B, então a soma desses quadrados está tendendo a 1, que por sua vez, subtraindo de 1, está tendendo a 0. Então, portanto, quando o xy tende ao AB da circunferência, o r tende a 0, e é por isso que a gente está escrevendo essa expressão quando a gente faz essa mudança de variável aqui. Então, o que acontece? Quando r tende a 0, agora a gente simplesmente faz as mudanças de variáveis, e essa conta por L'Hopital, a gente verificou que vai dar menos 1, certo? E é justamente esse cara que a gente vai fazer, vamos ter assim, é justamente isso que tem que ser o L, a gente até definiu aqui atrás, né? Então, devemos ter L igual a menos 1, pois assim o limite de x e y tendendo a B para os ABs da circunferência da f de x vai ser menos 1. Então, aí a gente conclui que assim isso acontece, logo f é contínua nos pontos em que? Nos pontos AB em que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 1, tá bom? Ela vai ser contínua quando a gente fizer o L igual a menos 1, tá bom? De novo, eu ressalto, né? Se você fizesse o L diferente de menos 1, ela seria descontínua nesses pontos. Então, o que a gente acabou de fazer foi o seguinte, a nossa justificativa foi essa, ó. Quando a gente faz L igual a menos 1, quando a gente faz L igual a menos 1 nessa função que a gente definiu aqui atrás, nessa f, o que acontece? Quer dizer que não importa qual ponto AB que você pegue aqui sobre a circunferência. Quando eu faço x, y tendendo a esse ponto AB, não importa como, a f de xy vai tender ao f de AB, que por sua vez vai ser menos 1, tá bom? Então, o que a gente está mostrando é a continuidade da f sobre os pontos que estão sobre a circunferência sobre essa circunferência centrada na origem de raio 1, tá bom? Esse é um exemplo um pouquinho diferente, porque a gente está sempre acostumado a analisar a continuidade na origem em particular, então a gente dá uma diferenciada nesse exemplo e já traz esse contexto, tá bom? Novamente, né? Qual esse tipo de exercício, né? Qual o número que a gente atrela a esse L de maneira que a f seja contínua, tá bom? Então, a gente, sempre que vê essa expressãozinha x ao quadrado mais y ao quadrado aparecendo
e foi possível fazer algum tipo de mudança, igual a gente fez aqui agora, tentem utilizar, tá bom? Aí você vai cair nas regrinhas do cálculo 1 e pode usar L'Hopital, enfim, desde que justificado desse jeitinho que a gente fez, tá bom? E a justificativa, ela sai desses argumentos que a gente utilizou aqui de uma maneira mais direta, né? A gente fez bem direitinho no síncrono passado, mas note, não, quando eu faço xy tendendo a AB com xy sobre a circunferência, quer dizer o quê? Que essa substituição que eu fiz vai para zero. Por quê? Se o xy está tendendo a B e o a ao quadrado mais o b ao quadrado é igual a 1, quer dizer que o x está tendendo, se aproximando cada vez mais de A. E o y está se aproximando cada vez mais de B, ou seja, x ao quadrado se aproximando de A ao quadrado e y se aproximando de B ao quadrado, quando eu subtraio 1 disso, isso está tendendo a zero. Tá bom? Né? Porque isso aqui é zero, né? A ao quadrado mais B ao quadrado menos 1 é igual a zero. Tá bom? Então, quando x tende a A, x ao quadrado tende a A ao quadrado. Quando y tende a B, y ao quadrado tende a B ao quadrado. Quando você subtrair 1, essa conta aqui está tendendo a zero. E é por isso que o r tende a zero. Por isso que esse r do limite tende a zero. Aí a gente transformou toda essa brincadeira de duas variáveis numa única variável, que agora é r. Aí a gente aplica L'Hopital. Posso aplicar L'Hopital. A gente tem isso lá do cálculo 1, enfim. Aí dá para concluir o exercício com base nesses argumentos. Tá certo, galera? Precisando de tirar dúvidas, é só me avisar. Até o próximo vídeo.